Bom, pessoal, vamos lá para o nosso segundo vídeo. A gente vai falar sobre sensores ópticos e ultrassônicos agora. O sensor óptico ele vai se basear então na reflexão, de um feixe de luz. Então, ele vai ter um emissor que emite essa luz, Então, a gente vai ver que pode ser de vários tipos, ok? E aí vai ter algum objeto, alguma coisa que vai refletir essa luz e vai ter um receptor. E aí esse receptor vai fazer, ele pode fazer um cálculo baseado nessa reflexão ou simplesmente detectar se existe ou não um objeto nesse range aí, nesse ambiente, nessa parte em que ele está fazendo a emissão da luz, ok? Isso a gente vê, em muitos lugares que a gente chega num lugar e acende a luz, Então essa é um tipo de aplicação, tá? A gente vai ter um sensor ali, mas eu não vejo a luz, é porque é um tipo de luz que a gente não vê, que é infravermelha, ok? A gente vai ver um pouquinho disso também. Então, vai ter sempre um emissor e um receptor, Precisa ter o emissor daquela luz específica que o receptor está olhando, tá? Então, vai ter diferentes tipos de luz e diferentes tipos de montagem que a gente vai ver aqui, tá? Então, a forma de recepção, como que é feita essa montagem, tem 3 tipos e aí você vai utilizar em diferentes casos. A gente vai ter o difuso, em que é simplesmente a emissão e a recepção ali, do corpo, da reflexão que teve do corpo. Então ele vai dispensar um refletor, ele permite um ajuste de detecção ali de acordo com o que você quer. Ele pode pegar objetos transparentes e opacos, isso vai depender da luz que você está utilizando, tá? Vai ter um maior alcance para objetos claros, quando comparado com o retroflexivo, tá? O retroreflexivo. Distâncias menores vai requerer que tenha uma menor reflexão, tá? Então, se você quer que seja bem próximo, o seu objeto não precisa ter uma reflexão tão alta, para calcular a distância. Já distâncias maiores requerem uma maior reflexão, já que ele precisa fazer um cálculo ali de trilateral, Então precisa ter uma certa reflexão, tá? Já o retroreflexivo, ele tem uma diferença em que ele tem um espelho aqui atrás, Então ele vai só medir, se tem um objeto aqui no meio ou não. Então, quando o objeto não está aqui, o espelho que tem aqui, ele faz a reflexão. Então, você vai fazer uma medida, que é em relação à reflexão que o espelho está fazendo. Vai ser proporcional aqui. Então, você faz uma ponderação em relação a isso. É por conta de ter o espelho aqui, ele tem um pouquinho maior alcance, tá, para qualquer tipo de objeto. Nesse caso aqui, o maior alcance para objetos claros, tá? Mas esse daqui vai ter um maior alcance para qualquer tipo de objeto. A gente vai ver como que cada um também tem essa relação das distâncias. Ele tem uma fácil instalação, Ele é fácil de aplicar ali, porque é simplesmente refletir e fazer essa comparação com a reflexão do objeto. É o corpo único e fácil alinhamento, tá? Esse corpo único significa que o emissor e o receptor estão nesse mesmo corpo, nesse mesmo objeto, que é a mesma coisa do difuso. Ele permite um ajuste de sensibilidade, então foi como eu falei, já que você tem essa reflexão aqui, você consegue fazer esse ajuste, para saber como que é a reflexão que acontece do objeto e fazer uma comparação e saber a distância. Então você consegue fazer esse ajuste aí. Aí também vai pegar objetos transparentes e opacos. Na verdade, praticamente todos eles, menos esse daqui, porque a gente vai ver que se for transparente, porque vai depender da luz, tá? Dependendo da luz, aí sim você vai ter objetos transparentes e opacos. O problema dele é que o espelho pode se sujar e tem um menor alcance se comparado ao barreira, que é esse daqui, Então, a gente vai ver que é crescente, tá?
e pode não detectar objetos brilhantes, porque ele vai servir como se fosse um espelho, né? Então, a hora que se ele estiver próximo aqui do espelho, e ser brilhante, ele receber como se fosse quase igual ao espelho, ele não vai detectar, né? Ele vai achar que está sendo refletido pelo espelho, certo? Já o barreira, a gente vai ter dois corpos, né? A gente vai ter um corpo que vai ser o emissor e um outro corpo que é o receptor. Então, ele detecta pequenos objetos a longas distâncias, porque passou aqui no meio, ele vai detectar, né? Porque o emissor tem que estar bem alinhado aqui com o receptor, certo? Vai ficar emitindo e o receptor vai estar sempre recebendo. Uma vez que passa um objeto no meio aqui, o receptor para de receber e aí ele vai detectar que tem um objeto ali. Então, a detecção de um objeto pequeno que passar aqui no meio é muito fácil, né? Ele vai simplesmente cortar ali essa conexão entre o emissor e o receptor. Ele atua em ambientes sujos, pode atuar em ambientes sujos, não tem problema, né? De acordo com a luz também, né? Que você for utilizar. Maior confiabilidade, menor manutenção do que esses daqui. Esse aqui você tem que ficar fazendo, né, as correções ao longo do tempo, né? Pode ter alguns problemas. O problema é que ele é mais caro, porque você vai ter que ter dois objetos aqui, né? Você tem praticamente dois componentes. E por isso você precisa de uma conexão elétrica para o emissor e uma para o receptor. Então ele acaba sendo mais caro, né, porque você tem esses dois componentes separados, ok? Mas ele vai ser melhor, né, porque ele tem distâncias maiores. Então, às vezes, até esses sensores de barreira, eles estão, né, para uma área protegida. Assim, se alguém passar ali, todas as máquinas desligam, porque detectou que teve uma passagem ali, e aí pode ser algum problema, né? Cortina de luz que a gente coloca, né? Então, você pode ter esses tipos de sensores. Né? O retroreflexivo, ó, vê que ele pega um pouco maior, né? 10 metros, e o difuso é bem próximo. Ok? Então vai ser aquele sensor de proximidade muito parecido com a gente comentou do indutivo e do capacitivo, tá? O indutivo e o capacitivo eles são menores ainda essa distância, tá? Não é 2 metros, mas o difuso aí, né, ele está nesse range aí bem pequeno comparado com os outros, tá? Como eu falei, tem os tipos de luz também. Então, a gente vai ter a luz vermelha, a infravermelha e a luz laser. A vermelha você vai conseguir ver exatamente, né, onde que ela está sendo jogada ali, onde ela vai ser utilizada para medir. Ela vai ter um certo range aqui, que é o spot, né, onde que vai estar tendo essa emissão de luz. Ele é fácil de alinhar e ajustar, justamente porque você consegue ver, né? E tem um custo inferior ao infra, né? O infravermelho. Ela é invisível, ela é insensível a objetos coloridos, então ela não consegue identificar cores, ok? Já a luz vermelha consegue. E aplicado em ambientes sujos ou contaminados. Então, por isso que eu comentei lá que vai depender da luz, né? A luz que vai dizer se pode ser, né, sujo ou contaminado, tá? Mas ali você tendo o infra, ele vai funcionar, né, normalmente. Ele na luz laser agora, né? Ela vai ter um spot bem mais pequeno, né? Ele vai ser bem delineado onde você quer fazer essa medida. Ele é visível porque é um laser vermelho. Ele vai fazer as detecções de peças e partes pequenas, porque se naquela parte muito, né, que você indicou que precisa ter uma peça, ele vai conseguir identificar, né? E vai ter uma maior precisão, justamente por ter o seu feixe aí bem pequeno, certo? Então aqui está o canal do YouTube que eu comentei com vocês, tá? E eles têm uma página também que é um blog que tem vários textos sobre, né, os sensores com todas essas explicações. Então se vocês quiserem dar uma pesquisada melhor, né, entender melhor sobre esses sensores, dá uma buscada lá, né, porque eles explicam de uma maneira bem didática. Tem algumas questões técnicas também que eu não estou trazendo aqui para vocês, caso vocês queiram saber,
né? Tem tudo lá. A matéria aqui, né, a disciplina, eu estou passando uma visão, né, geral para vocês desses sensores, justamente, né, para que a gente não fique muito maçante aí da questão técnica, tá? Mas, né, é importante também que vocês tenham esse interesse, porque isso vai trazer experiência para vocês se vocês, né, chegarem a trabalhar com isso daí. A última coisa que eu quero falar sobre sensor óptico são os encoders ópticos. Tá? O encoder ele vai utilizar o pulso de luz para contar a rotação, né, de um certo componente. Então, pode ser um eixo, pode ser um motor. Né? Então, se acopla o encoder ali. E aí, ele tem uma montagem em que ele vai ter um LED de um lado e o sensor, né, o receptor dessa luz do outro lado de um disco, que é esse disco aqui. Então, toda vez que um espaço, né, um espaçamento passa por aqui, ele vai dar um pulso de luz. Né? Então, ele está girando ali, né, e aí vai ficar passando luz e parando, passa luz e para. Né? Então, esses pulsos são contados e aí você consegue saber, né, qual que foi a rotação que esse eixo realizou, né? Porque você está acoplado ali e aí ele faz essa contagem. Então tem esses vazamentos, né? Eles precisam ser igualmente espaçados, justamente porque cada pulso vai ter uma relação angular, né? Então, nesse caso aqui seriam 2, 3, 4, 5, 6. Seriam 12, seria 360 por 12, daria 30 graus, né? 30 graus, isso, né? Então, 30 graus aqui tem 90. Então, cada pulso nesse exemplo aqui, né? Mas é um exemplo bem didático, né? Na verdade, a gente vai ter ali muitos pulsos, a gente vai ter precisão de 0,1 grau, né? Uma coisa bem até maior, né, dependendo de como é a construção do seu encoder. Então, a resolução depende desse número de vazamentos, né, como estou comentando. Ele pode ser incremental ou absoluto. Então, ó, o incremental, que é esse aqui que a gente está vendo, a hora que a gente liga ele está zerado. Né? A gente ligou ali a medição dele, ele não sabe qual é uma posição em relação a uma referência. Ele não tem essa referência. Ele vai contar quanto ele girou. Né? Quanto ele já girou 3 pulsos, ele girou 90 graus, né, em relação à posição inicial que ele estava. Mas ele não sabe qual que é essa referência, né? Ele não sabe onde que ele estava. E se você agora ele está marcando 90 graus. Aí se você desliga e liga de novo, ele vai marcar 0 de novo, né? E aí então ele incrementa em relação a uma contagem inicial de quando ele liga. Né? Então zerado, certo? O absoluto não. O absoluto ele vai ter uma referência. Tá? Então ele vai falar assim, olha, aqui é o meu 0. Então a hora que você liga ele e ele estiver na posição, sei lá, 110, né, ele vai estar na posição em que ele tem essa contagem, que seria 2, 4. Então a posição 6, certo? Então aqui ele está girando ao contrário, né? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, certo? Então ele está girando dessa forma. Então o encoder ele vai ter o encoder absoluto, né? Ele vai ter essa referência. Então toda vez que se você ligar ele vai estar sabendo qual é a posição que ele está, porque ele tem essa combinação aí, tá? Ele vai ter uma combinação de LEDs, então tá vendo, para fazer essas 8 posições, né, de 0 a 7, eu utilizei 3 LEDs, então tenho 3 LEDs aqui, e aí ele vai ter, em alguns momentos, ele vai ter a passagem, né, e outros momentos ele vai ter o bloqueio. Então aqui, ó, a gente tem o 0, 0, 0, porque tem passagem, aqui é 1, porque não tem passagem, e 0, 0, né? Então está bloqueado. Aí aqui é 0, 1, 0, 1, 1, 0, né? E assim por diante, certo? Então, para fazer as combinações, então o LED fica emitindo, aonde ele tem o bloqueio, ele vai ser 1, aonde ele não tem bloqueio vai ser 0, e aí você sabe qual que é a posição que ele está.
Então, veja que os encoders absolutos eles são muito mais caros, né? Lógico, porque a gente vai ter mais LED, mais sensor, precisa ter uma construção mais complexa. E, na verdade, eles não são construídos dessa maneira, tá? Existe um algoritmo em que você calcula qual é a melhor disposição aqui desse código, tá? Eu não estou mostrando para vocês aqui porque não vem ao caso, mas existe uma combinação em que você tem sequências de zeros e uns aqui melhor separado, né? Essa construção aqui ela não é inteligente porque você tem muitas modificações, né? Então aqui tem modificações o tempo todo, tá? Então existe uma maneira de você fazer isso e aí você tem uma codificação para essa angulação aí, certo? Então, o absoluto tem uma referência, você tem uma combinação, e o incremental, não. Isso é o que vocês precisam saber, beleza? E isso vai fazer diferença na hora de você selecionar um encoder aí. E por fim, né, é só esse slide aqui. Só queria comentar com vocês, porque ele tem o mesmo princípio de funcionamento, que é uma reflexão de onda, né? A luz ali considera como uma onda, né? Ela reflete e você consegue fazer uma medida. Então, aquele sensor do carro que a gente tem ali, ele é um sensor ultrassônico, ele emite som e aí com a reflexão que tem desse som, né, que a gente não ouve por ser ultrassônico, ele consegue detectar se existe, né, qual a distância que tem ali. É um princípio muito parecido com o sonar, né? Então, se vocês já ouviram falar, muito possivelmente, né? Sonar é utilizado, né, embaixo da água para detectar submarinos, pedras, né, coisas no caminho, para não ter, né, saber o que está acontecendo ali embaixo da água, né? Então, realmente são bem similares, né? Só que o sonar ele vai emitir uma onda que é sonora, né? Ele tem um tempo maior também, tá? Tem entre as emissões, né? O ultrassônico ele emite mais rápido porque é uma distância menor. Então, o sonar ele emite, né? Espera voltar e aí você consegue mapear, você faz esse mapeamento aí com essa reflexão, né? São princípios similares, mas tem um mapeamento maior, né, no sonar com longas distâncias, etc. Beleza? Então, desse daqui era isso. E a gente vai falar rapidinho agora sobre peso elétrico. E é bem simples, tá? Só para vocês entenderem sobre o funcionamento dele também. Até mais, pessoal.